Bem-vindo a mais um vídeo de análise e leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina, do Trabalho do Dia a Dia, do professor Vicente Falcone. Me chamo Luiz e esse é o canal Gestão e Melhoria e hoje vamos falar do capítulo 10, como aperfeiçoar o gerenciamento dos seus processos para manter os resultados. O livro já está abordando há bom tempo como gerenciar para manter os resultados, como por exemplo o capítulo 7, como gerenciar para manter. Falamos também no capítulo 8, como aperfeiçoar o monitoramento dos resultados do seu processo. Mostramos até aquele roadmap, né, no finalzinho, onde tem toda aquela sequência de atividades para a gente conseguir implementar esse monitoramento. Vamos tratar agora não mais no nível localizado, mas dessa vez interfuncional, isto é, trabalhando com vários níveis, né? Isso aqui o Falcone traz, olha, quando você já está no nível aqui de diretor, de gerente sênior, o seu olhar agora é um olhar mais interfuncional, você tem que enxergar um sistema como um todo, como trabalhar. Mas não vai ser o que vai dizer, vai ser na verdade o professor Vicente Falcone que ele vai explicar melhor, muito melhor do que eu, vamos lá. Esse aqui é uma das palestras que o Falcone traz, vou deixar o link abaixo do vídeo completo, que onde eu peguei esse vídeo, mas eu fiz aqui um recorte bem interessante onde ele fala justamente da definição do que é um sistema, da definição de gestão e da definição desse sistema de gestão que envolve essa interfuncionalidade. Vamos lá então para o vídeo. Sistema de gestão. Vamos ver agora qual é o significado disso. Pô, já que eu estou estudando esse negócio, deixa eu ver o que significa a palavra sistema. Sistemas são partes interligadas com um objetivo específico. Pode ser um, dois ou três, ou pode falar objetivo ou pode falar funções específicas. Pô, é um conceito, porque na hora que eu falo sistema, eu tenho que imaginar partes interligadas. Se eu falo sistema de gestão, gestão. Ô, gente, o que quer dizer gestão? Gestão é promover resultados. Gestão é perseguir metas. Gestão é resolver problemas, o que é a mesma coisa de perseguir metas. Gestão é promover mudanças, o que é a mesma coisa de resolver problema, o que é a mesma coisa de buscar meta. Porque você não consegue mudar uma meta sem você fazer mudanças no processo. Então, gestão é esse conjunto de coisas. Então, o que é sistema de gestão? Agora você tem que juntar esses dois conceitos. Partes interligadas com a função específica. Qual é a função de gestão? É melhorar resultado. Então, são partes interligadas para melhorar constantemente os resultados da empresa. Partes interligadas. Então, eu tenho que partir do planejamento estratégico. Eu tenho que sair de lá com coisas muito concretas que eu possa interligar com gerenciamento pelas diretrizes, com gerenciamento de projetos, com gerenciamento da rotina do dia a dia e o gerenciamento por diretrizes. Eu tenho que sair dali com padrões específicos de comportamento de tal forma que eu possa treinar as pessoas. Enfim, tem que ser tudo interligado e a liderança da empresa tem que perceber essa interligação. Agora, qual é o grande drama das empresas hoje? Faz planejamento estratégico e fica por lá mesmo, entendeu? As decisões ficam lá, não consegue chegar na operação. Tem sistema de gestão? Não tem, óbvio que não tem. Porque se você toma decisões estratégicas e você não consegue chegar na operação, companheiro, você está perdido. Você não tem sistema de gestão. Então vamos construir. Mas como é que constrói, meu amigo? Você constrói um sistema de gestão? Você tem que envolver a empresa inteira, porque depende das pessoas. Implementar um sistema de gestão dá para suar a camisa. Leva tempo, porque depende das pessoas aprenderem. Aí vem uma outra questão que a gente precisa entender, né? Porque as pessoas demoram para aprender. Agora, o que nós temos que fazer é estar o tempo todo puxando. Mas como é que puxa? Colocando metas para todos. Não metas que todo mundo sabe atingir, mas metas que sejam um pouquinho desafiantes para que você tenha que buscar o desconhecido. Esse vídeo é bem interessante porque ele poderia ser usado tanto para o livro que estamos utilizando agora, que é o gerenciamento da rotina, como também o gerenciamento das diretrizes, onde fala muito de cascateamento de metas, cada um com suas metas, visão estratégica, mas o foco principalmente foi a gente entender o que é um sistema que trabalha muito com interligações de funções, então desde a autodireção até o nível operacional, o trabalho que cada um tem que fazer, essa visão interfuncional. E é disso que vamos trabalhar, como gerenciamos o nosso processo que desejamos manter, como aperfeiçoamos isso de um ponto de vista mais sistêmico, né, com interligações de funções, com interligações de níveis hierárquicos.
E agora vamos de fato, então, para esse bate-papo, essa análise do livro do capítulo de hoje. O capítulo 10 ele já inicia relembrando a gente a tabela do capítulo 8, né? Como melhorar o gerenciamento da rotina no trabalho do dia a dia. Que segue aquele passo a passo, falando da descrição do negócio, definindo os produtos prioritários, a partir dos produtos, os fluxogramas de cada processo, dentro dos fluxogramas, tarefas críticas e a padronização, depois o estabelecimento de metas e a partir do começar a acompanhar esses indicadores estabelecidos, padronizar cada processo e atingir as metas rodando um ciclo de SDCA e PDCA, né? Para manter o SDCA, para melhorar a PDCA, que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? E isso aqui se trata do primeiro nível, né? O nível gerencial, onde você é dono de uma área bem localizada com seus problemas, com seus produtos, com seus processos específicos. Esse capítulo trata-se de trabalhar com interfuncionalidades, né? Com várias relações de níveis hierárquicos e funções. Então, como é que a gente aborda isso? Então, para aperfeiçoar, a gente tem essa visão que já comentamos do primeiro nível gerencial localizado e também temos agora o segundo nível gerencial e acima, que é o nível interfuncional. Relembrando, o primeiro nível gerencial, a gente tem que garantir o quê? Além do que já foi dito. A padronização e treinamento da parte dos operadores, os relatos de anomalia da parte da operação também, quando identificar o problema, relatar, eu até comentei nos capítulos anteriores, olha, além de relatar, tem que ajudar na solução, porque é quem conhece e que está no dia a dia, né? A realização dos DTOs, que são diagnósticos do trabalho operacional para verificar se o operador está cumprindo o procedimento como deve ser, identificando novas anomalias, se elas são causas especiais para serem tratadas, se são causas crônicas para trazer no nível mais gerencial, rodar um PDCA. A própria análise de anomalias e a clara revisão diária do relatório de anomalias que para tratar tarefas crônicas, que é o próprio PDCA. E falando agora do segundo nível gerencial e acima, que é o interfuncional. Aqui dividimos em duas partes. Podemos enxergar aqui, né, o Falcone traz, ele separa em dois tipos de processos macros. O que ele chama aqui de processos administrativos de serviços e processos de manufatura. Vou explicar já o que se trata cada um deles, mas em resumo, os processos administrativos são aqueles processos de suporte, de gestão, de planejamento, de organização, tudo que rodeia a parte da elaboração do produto final para o cliente, né? Enquanto o processo de manufatura é a própria produção, fabricação do produto que vai ser feito. Além disso, temos aqui o de serviço, que você não fabrica um produto, você entrega um serviço para um determinado cliente. E dentro disso, né, para tratar aqui os processos administrativos de serviços, trabalhamos agora falando de nível interfuncional com padrões gerenciais. E para processos de manufatura, trabalhamos com o chamado PTP, ou Padrões Técnicos de Processo. Ambos os casos aqui, eles são representados através de um fluxograma, mais o 5W2H, né, que é o formato de plano de ação, e que a gente vai ver certinho a estrutura, o modelo de cada um deles. Então, qual é a diferença básica, né? Processos administrativos de serviços. Processo administrativo de serviço, a gente está pensando o quê? Em processos relacionados à organização da empresa, a parte de planejamento e todos os processos e unidades de suporte. Enquanto os processos de manufatura, estamos falando de quê? Fabricação, a produção, e um item muito importante que é o que o cliente espera, as especificações do cliente. Quando a gente faz um produto, a gente fabrica um produto, a gente tem que trabalhar dentro de especificações, do desejo do cliente, temos que atender. Eu não posso, por exemplo, fabricar um bolo, por exemplo, produzir um bolo que o cliente quer 1 quilo de bolo e entregar para ele meio quilo, achando que eu estou fabricando 1 quilo, por exemplo. Então, eu tenho que atender às especificações do cliente. E aqui vai alguns exemplos de processos administrativos. Temos processo de assistência técnica, processo de faturamento, processo de previsão de vendas, processos de compras, processo de instalação de um canteiro de obra, processo de manutenção preventiva. Observe que tudo isso aqui está ligado realmente à gestão, planejamento, às áreas de suporte. Falamos também de vários tipos de processos em uns vídeos atrás. Se você está chegando aqui agora, já aproveita que isso aqui é uma playlist completíssima. Então, já se afunda aqui nesse livro aqui, que eu estou trazendo muita coisa interessante aqui, seguindo como o Falcone sugere o método Kumbuka. E aí, trazendo de volta o que o Falcone fala, né? A gente trabalha como gerenciar para manter e como gerenciar para melhorar. Como gerenciar para manter, nós já sabemos, nós trabalhamos com o nosso SDCA. Então, o que é que o SDCA é? Lembrando, é padronizar, executar padrão, verificar, fazer os DTOs e agir, né, corrigindo se tiver algum problema, né, um desvio,
para voltar aqui à rota. Nesse cenário do SDCA, nós temos o quê? Nós trabalhamos o que chamamos de metas padrões. Então, definimos um valor que precisamos manter e não alcançar. Nós já estabelecemos que esse é o valor ideal e trabalhamos com ele como padrão. E aí tem metas de qualidade padrão, custo padrão, prazo padrão. Nós fazemos também a monitoração dos itens de controle, né? São os indicadores que desejamos controlar. E, claro, também estruturamos o plano de ação que se trabalha justamente com os padrões gerenciais, que eu já trago um modelozinho para você entender certinho. E quanto gerenciar para melhorar os seus resultados? Bom, aí como já sabemos, já trabalhamos principalmente no capítulo 9, nós trabalhamos com o nosso PDCA. Só que agora, nesse capítulo, o Falcone ele aprofunda um pouco mais essa visão de melhoria. Quais são os passos, né? A gente consegue definir 2 tipos de melhoria, o chamado de melhoria contínua e o chamado de melhoria disruptiva. Esse aqui é até o nome que eu estou trazendo, mas acaba trazendo o significado que o livro quer nos mostrar. Vamos entender, como é que a gente trabalha aqui com o PDCA. Ele separa em melhorias sucessivas e melhorias drásticas ou disruptivas, por exemplo. Quais são os passo a passo para nossas melhorias sucessivas? Primeiro, admite a atual maneira de trabalhar do processo. Então, nós entendemos que existe uma maneira que entendemos como padrão, por exemplo, mesmo que não existe uma padronização, nós entendemos essa maneira atual de se trabalhar e agora nós analisamos a atual maneira de trabalhar. Então, beleza, existe essa maneira. Eu vou analisar quais são os desperdícios que nós temos, quais são as vantagens, as desvantagens, os gargalos nos processos, o que a gente pode enxugar, o que a gente pode implementar de novo. E depois melhoramos a atual maneira de se trabalhar, que é o conhecido como Kaizen. Kaizen, vou fazer um vídeo sobre isso, mas em outras palavras, Kaizen é a melhoria contínua, né? É desejar sempre a melhoria constante, fazendo pequenos incrementos de melhoria. Então, entendemos o processo, analisamos, identificando os pontos de oportunidade, escolhemos aqueles pontos e vamos melhorando aos poucos. E aí, opera cada vez mais eficiente um processo que tem desperdício implícito no projeto. Nesse primeiro cenário da esquerda, nós não vamos mudar, transformar em outro processo, descartar esse processo e criar um novo. Vamos pegar o processo atual, identificar oportunidades e melhorar e aumentar a eficiência desse processo. Do outro lado, temos aqui as melhorias drásticas. Qual é a diferença? Vamos lá. Reprova a atual maneira de trabalhar. Então, esse processo não serve, temos que mudar. 2. Busca a maneira ideal de trabalhar. Esse processo não serve. Vamos reestruturar, vamos reprojetar esse processo. Qual o processo ideal de se trabalhar? Então, faz essa construção. 3. Promove mudanças drásticas na maneira de trabalhar, que é trazer a inovação. E, por último, 4. Elimina o desperdício contido no próprio projeto, no processo anterior. Se eu vou estabelecer um novo processo, esse novo processo já tem que vir sem o desperdício do processo anterior. Então, são essas duas maneiras de a gente enxergar o PDCA. De melhorias constantes, pequenos incrementos, aperfeiçoando, melhorando a eficiência, ou mudanças drásticas, trazendo a inovação. E esse aqui a gente pode representar numa figura que eu acho muito legal, que é essa aqui, Observe. Enquanto o processo, estamos mantendo aqui o processo, né? Nós só padronizamos, treinando as pessoas, executando os procedimentos, eliminamos causas especiais. Nós estamos trabalhando com o ciclo SDCA no processo existente. Cada vez que a gente quer aumentar o nível de resultado, se for um incremento de melhoria, nós rodamos aqui o que chamamos do Kaizen, né? São realmente identificar um processo e discutir o que a gente pode melhorar aquele processo. Então, cada subidinha dessa aqui, cada rampa dessa aqui é uma melhoria, um Kaizen que estamos rodando. E cada platô desse aqui é simplesmente rodar o SDCA para garantir que isso não diminua o resultado. Sempre ele vai subir, se manter com o SDCA ou subir com o Kaizen. E por fim, se eu quiser uma mudança drástica, que eu eleve meu nível, aí entra aqui na parte da inovação, que é o Kaikaku, ou seja, rodar o PDCA, só que dessa vez trazendo um novo processo, uma remodelagem completa, já com as eliminações dos desperdícios do processo anterior. Então, você já entendeu que existe, de fato, uma visão, quando se trata de processos mais localizados dentro da sua gerência, uma visão de um nível mais superior, onde eu tenho um sistema de interligação de várias funções, de vários níveis hierárquicos, onde eu tenho aqui, de um lado, os processos administrativos de serviços e do outro lado, o processo de manufatura, que eu vou fabricar, de fato, o produto. E para trabalhar com essa aí, a gente precisa de padrões, que são justamente os padrões gerenciais
e os padrões técnicos de processo, ou chamados PTPs. E antes de mostrar a você modelos e como é que preenche nessa estrutura de fluxograma mais 5W2H, eu queria contextualizar um pouco sobre essa questão de hierarquia, de padrões, de documentos, né? Onde é que eles estão localizados, que acho que é um item bem importante, bem interessante para você ter uma visão também sistêmica no conceito de documentos padrões. Isso é bem legal. E para isso eu vou ter um suporte de uma norma ISO. E estamos falando agora da ISO 10013, que trata das informações documentadas para garantia da qualidade. Então temos aqui, ó. Informação documentada pode ser estruturada e criada de muitas maneiras, com base nas necessidades da organização e outros fatores, como liderança, resultados pretendidos do sistema de gestão, contextos, etc. Então, o primeiro ponto, né? Não existe um padrão, uma pirâmide hierárquica de documentos, como você vai ver, porém, existem boas práticas para a gente conseguir ter uma estrutura, né? Uma metodologia de aplicação para a gente conseguir enxergar, senão fica as coisas meio sem contextos, meio soltas. Além disso, a estrutura da informação documentada usada no sistema de gestão da qualidade pode ser descrita em uma hierarquia. Essa estrutura facilita a distribuição, a manutenção e o entendimento da informação documentada. Pode ser criado de várias maneiras, mas é interessante que se tenha essa boa prática, ter uma estrutura. Por exemplo, uma instrução de trabalho. Onde é que ela está? Qual é o nível que ela se encontra? É operacional? É o nível de gerência? Do que se trata? De qual a complexidade que ela tem que ter? O que explica ela? Qual o objetivo? Qual o escopo? Cada uma dessas coisas tem que estar posicionada no seu lugar para a gente conseguir ter justamente esse entendimento da informação documentada. Isso aqui são trechos tirados da NBR ISO 10013-2021, Sistema de Gestão da Qualidade, Orientação para Informação Documentada. Seguindo adiante, temos mais alguns tópicos, né? Convém que a informação documentada de organização inclua o seguinte: o escopo do sistema de gestão da qualidade, uma política da qualidade, objetivos da qualidade e informação que a organização determinou como sendo necessária para apoiar a operação do sistema de gestão da qualidade e seus processos. Aí justamente que entra, por exemplo, um manual, um procedimento operacional padrão, uma instrução de trabalho, um padrão gerencial, tudo isso são outros tipos de documentos que vão dar suporte dentro do sistema de gestão da qualidade. E é legal dessa ISO é que ela explica cada um deles, ela vai explicando o conceito deles, qual é a abrangência, qual é o objetivo de cada um. É bem legal, vale muito a pena você dar uma estudada nisso aí. E agora eu vou trazer um modelo de uma pirâmide hierárquica de documentos para você ter essa visão. Aqui eu trago aqui eu tirei da Food Safety Brasil, né? Então ele traz um modelo aqui de uma pirâmide de documentos que eu achei bem interessante e bem aplicado nos diversos setores, não somente da indústria da parte de Food Safety, né? Da indústria de alimentos. Então iniciamos aqui no Manual da Qualidade. O que tem esse manual? Contém a política da qualidade, descreve a organização e os princípios para cumprimento dos objetivos. Embaixo temos os procedimentos de sistemas. Agora sim, Então, o que são os procedimentos de sistema? Estabelece a linha de orientação e a metodologia de atuação da empresa. Ou seja, é aqui que vai estar os padrões gerenciais, onde vai ter essa interconexão, essa interfuncionalidade, essa ligação dos diversos níveis, quais são os documentos que cada um tem que tratar dentro dos seus níveis, né? E é legal que trabalha aqui, né? O manual vai trazer o porquê, dentro aqui dos procedimentos vai trazer o que, quem, onde, quando. Então, na sequência aqui dos procedimentos de sistemas, que é uma maneira mais interfuncional, entra aqui agora, né, os procedimentos operacionais, que agora estamos falando de localizado, que são as tarefas dentro do fluxograma, de processos dentro de uma área de negócio. Ele fala o quê? Desenvolve em detalhe os procedimentos do sistema de modo a clarificar a forma como estão aplicados. Próximo, aí vem aqui o como. Outros documentos, por exemplo, instruções, manuais, especificações técnicas, legislação aplicável, plano, listas e outros. Então, descreve em pormenor um método de realização de uma atividade técnica e funcional de forma a assegurar a qualidade. Aí, sim, justamente, a gente entra aqui, por exemplo, lição de um ponto, instrução de trabalho, onde vai descrever mais uma tarefa mais simples, mais direcionada, mais detalhada no passo a passo. E por último, as provas, né, que são os registros, que são justamente também os documentos que temos que reter, né, e contém informações que visam demonstrar o correto desempenho do sistema em conformidade com os procedimentos aplicáveis. Então, posso ter um checklist, por exemplo, de verificação que eu tenho que armazenar, né? Desde uma lista de presença pode ser considerada como registro. É bem legal aqui essa pirâmide e agora você consegue ter uma ideia aqui
dentro de um nível hierárquico, onde os procedimentos estão associados, onde os padrões gerenciais vão estar elencados aqui dentro dessa pirâmide, e você consegue estruturar ou fazer uma análise se hoje, onde você trabalha, tem esse tipo de estrutura, bem legal, né? Mas vamos seguir adiante, tem muita coisa ainda. Aqui, então, finalmente, eu trago um exemplo, né, a figura 10.1, que é um exemplo de padrão gerencial. Nesse caso aqui, é um padrão de como aplicar, né, rodar o sistema de gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. Observe que ele separa aqui também dentro de um modelo de PDCA, né, tem a etapa de planejamento, execução, de verificação e de ação. Aqui em cima nós temos também cada uma das funções. Por quê? Porque é interfuncional, então vou ter que ter todas as funções. E do lado, quais são os relatórios, documentos ou padrões pertinentes para cada uma aqui dessas atividades aqui associadas. É importante. Então, na etapa de planejamento, por exemplo, não vou alongar tudo, ler isso aqui. Você já sabe que tem aqui o link abaixo, onde tem acesso às figuras gratuitas que a editora disponibiliza. Se quiser o livro também, tem um link aqui embaixo e aí ajuda o canal a crescer. Então, por exemplo, auto-administração, ele vai trazer o conceito da administração. Toda essa parte aqui da auto-administração, gerente da divisão, gerente de departamento, faz essa parte aqui de análise da corporação, análise dos recursos gerenciais, análise dos fatores externos, por exemplo, um SWOT da vida, né? E quais são os documentos padrões que trabalham nessas fases? Um padrão básico, padrão de planejamento de médio prazo. Olha que legal. Seguindo aqui, estabelecimento dos objetivos básicos do trabalho da organização. Então, tem a auto-administração e o gerente da divisão. Depois, desdobramento dos objetivos das funções do trabalho. Aí, todos esses aqui, eles atuam nesse desdobramento. Quais são os relatórios, documentos aplicáveis, as listas de funções compartilhadas. É legal que ele resume e mostra de uma maneira conectada, né, essas interfuncionalidades, quais são os papéis de responsabilidade e os documentos aplicáveis para cada um deles. Seguindo adiante, agora vamos entrar para a parte de manufatura e vamos discutir sobre o PTP, Padrão Técnico de Processo. O PTP, chamado também de Padrão Técnico de Processo, ou Tabela de Controle da Qualidade. Ele contém todos os parâmetros técnicos como definidos pela área técnica da empresa em uma manufatura. Observe que a gente está trabalhando agora com especificações. Todos os meus processos eu tenho que garantir uma certa especificação para que meu produto atenda às necessidades, desejos, as especificações, sendo redundante, né, dos clientes. Então, é importante que eu tenha um documento onde ele mostre em cada etapa quais são os itens que eu tenho que controlar e quais são as especificações de cada um desses itens. Ele contém instruções sobre os parâmetros que devem ser ajustados e os valores das características da qualidade que devem ser atingidos em cada processo, para atender a necessidade do cliente. Se ficou confuso essa parte, daqui a pouco eu já vou mostrar um modelinho, um exemplo que o livro traz. Faz parte do desdobramento da função qualidade. Então, dentro do departamento de qualidade, tem que ter um documento técnico contendo as especificações, quem é o responsável por cada uma delas, né? O que fazer caso saia fora. E aí, uma das partes dentro da área da qualidade é fazer esse desdobramento desse catálogo, né? Desse padrão técnico de processo. Ponto importante, caso não tenha, inicie a elaboração do PTP retratando a situação real. Então, você vai entender realmente primeiro o processo real, como está descrito. Lembra que tem um fluxograma? Então, você vai desenhar aquele fluxograma real, estabelecer as especificações iniciais e depois, conforme você vai tendo novas padronizações, novas mudanças, novos processos, você vai adequando esse catálogo conforme a sua necessidade. Até porque não existe só um modelo de PTP. O livro traz isso também. Cada empresa tem que adequar ao seu contexto. E aqui é uma cara dele. Olha que legal essa cara aqui. Figura 10.2, exemplo de um padrão técnico de processo. Temos aqui o fluxograma. Aqui é a parte do processo, né? Então, cada uma das etapas e o nome da operação. Por exemplo, fluxograma 1, operação, metalurgia na panela. Depois, lingotamento. Essas são as duas operações aqui dentro desse processo. Aqui falamos da qualidade assegurada. O que eu tenho que garantir, ou seja, as necessidades do cliente, né? Aqui, ó, o que tem que ser garantido pelo processo. Então, o cliente, ele espera homogeneidade, teor de carbono e qualidade superficial. Então, eu já sei o que ele quer. Mas o quanto é isso? Qual é o valor assegurado? Que ele traz aqui, ó, por exemplo, variações da composição e temperatura ao longo da corrida inferiores a 3%. Ou aqui, ó, teor de carbono entre 0,45 e 0,56. Se eu tenho que entregar um produto que eu tenho um teor que dos desejos que eu tenho que garantir essa qualidade, eu tenho que entregar o valor entre 0,45 e 0,56.
Seguindo adiante, eu venho aqui ele bota aqui o Q, né? O nível de controle, ou seja, quais são os parâmetros que eu tenho que controlar para que essa minha característica da qualidade fique dentro do valor assegurado. Por exemplo, para homogeneidade, para como eu consigo garantir que a composição e temperatura ao longo da corrida fiquem inferiores a 3%. Eu tenho que acompanhar o tempo de sopro de argônio e a pressão de sopro, além da questão da vazão. E quais são os valores padrão? Lembra que a gente fala de valor padrão? Bom, valor padrão, entre 2,5 a 3 minutos o tempo de sopro do argônio. Entre 2 e 2,5 atm a pressão de sopro. Tudo isso para garantir, no final, a homogeneidade dentro dessa especificação. É um documento fantástico, mas eu vou dizer uma coisa a você, bem sincero. Eu já vi empresas que trabalham, têm o seu PCP, mas só aparecem somente as especificações e tá tudo certo, é uma construção. Isso aqui é um completo. Isso aqui é um nível já altíssimo de aperfeiçoamento. Sabe, até grandes empresas que têm PTP, muitas vezes não utilizam nesse formato, né? Com ação corretiva do que ser feito, quem é o responsável, quando medir, né? Uma tabelona, enfim, às vezes só tem lá uma tabela onde tem assim, tal item, exemplo, vai ter só tempo de sopro, pressão de sopro, vazão, blá, 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 e as especificações para o operador pegar aquele documento e entender. E aí, conforme vai evoluindo, aí você vai, com certeza, melhorando, incrementando o seu PTP. Seguindo adiante, nós temos aqui dentro do método de verificação, né, a pessoa responsável, qual é a frequência de medição, o instrumento que vai ser medido, onde vai colocar o registro, e cada local tem um registro específico, né? E a ação corretiva, que é bem interessante, né? O que fazer e a quem procurar, né? Então, por exemplo, tempo de sopro de argônio, o que fazer? Padrão de correção, aí você vai buscar um padrão para identificar aqui o que tem que ser feito. A quem procurar? O líder. Bem legal o PTP, bem completo e te ajuda demais dentro de um processo de manufatura. E como é que você faz quando você vai, de fato, iniciar essa construção? Vamos lá, dá algumas observações. Inicie o PTP com o fluxograma. Lembrando que você vai iniciar com o fluxograma atual, os processos atuais, né? E como é um padrão gerencial, a ideia é estruturar toda a sequência de processos até a entrega do produto final. Por isso que é essa interfuncionalidade. Além disso, deixe claro os itens de ajustes ou parâmetros de controle do operador ou itens de verificação. Então, lembra que quem vai ajustar, né, quem vai abrir ou fechar o volante para liberar mais ou menos vazão, é o operador. Então, ele tem que estar claro qual é aquela vazão, por exemplo, que eu vou ter que garantir quando eu abrir a minha válvula para que eu entregue essa qualidade assegurada, né, essas especificações para o meu cliente. Seguindo adiante, quando a gente fala de controle, né, de quem é a responsabilidade dos itens controlados, do supervisor e do gerente, e de quem é a responsabilidade dos itens que são ajustáveis, né? Por exemplo, eu quero garantir uma homogeneidade. A homogeneidade que eu estou controlando, aquela especificação lá do valor assegurado, é do supervisor e gerente. Agora, a questão da vazão, quem vai ajustar a vazão é o operador e ele vai ser o responsável pelos itens ajustados. Um exemplo aqui, ó, que o livro traz, item de controle, dureza. O que aconteceu? Ficou abaixo do valor padrão. Qual é a causa? Temperatura acima da faixa. Qual é a contramedida ou ação? Reduzir a temperatura de operação do forno. É bem simples, né? A gente vai estruturando esse formato. O livro aqui até traz como utilizar o padrão técnico, né? Então, ele mostra aqui. Lembrando aqui que num processo, o processo tem as entradas, que são os meios que vão gerar o fim, que é a minha saída, que é o produto, ou no caso, as minhas características que eu estou querendo identificar dele, né? Meus itens de controle pensando no processo de manufatura. Esses itens de controle aqui, né, que eu quero garantir, eu vou trazer tanto os valores deles, quanto o próprio item. Teor de carbono, por exemplo, dentro de uma determinada faixa. E a parte do nível de controle, onde vamos colocar justamente os itens que os operadores conseguiriam atuar, né, vão conseguir ajustar, sai justamente aqui do meio. Aí o livro fala, nas duas colunas indicadas são colocados os resultados da análise do processo conduzida durante um desenvolvimento de um novo produto ou otimização de um produto existente. Ou seja, aqui ele está falando, quando você vai analisar um processo, é desse formato aqui que você consegue ter essa análise, identificar as saídas, as especificações do cliente, dentro do processo, que é que você controle, que você consegue ajustar, quais são as especificações para garantir essas saídas. Aqui nessa parte, como já falamos, entra o fluxograma. O que é que o livro fala? O operador poderá medir e até mesmo locar em gráfico estas variáveis, mas somente o supervisor
poderá tomar ações corretivas no caso de anomalia. As cartas de controle, quando necessárias, são utilizadas com essas variáveis. E eu até concordo bastante, né, que o supervisor ele vai tomar ações corretivas, mas acho que depende muito do nível de maturidade da empresa, né? Acho que é interessante avaliar o contexto. Essa parte eu discordo um pouco do que o livro traz. Dentro do nível de controle, o operador ajusta essas variáveis de tal forma a se conformarem com os padrões estabelecidos pela engenharia. Na parte de ação corretiva, nós falamos aqui, ó, aqui está indicado o que o operador deve fazer caso perceba anomalia, e as linhas deste documento estão relacionadas com procedimentos operacionais padrão, onde vai consultar quais são as ações corretivas. E no método de verificação, aqui está especificado quem deve conduzir a medição, a frequência de medição, o instrumento e a forma de registro. E aí, como é que a gente avalia, então, os processos, né? O Falcone, ele brinca no livro dizendo que quando vai, geralmente, nas empresas, pede para fazer as avaliações, as pessoas falam, não, nosso processo está bem controlado, nós atendemos as especificações. E ele fala, vamos fazer essa avaliação para ver se de fato ele está realmente tudo sob controle, está atendendo a especificação. Aí a pessoa, não, mas não está. Aí chega alguém proativo e fala assim, não, beleza, vamos fazer. Coloca quando descobre o processo está longe de estar atendendo as especificações do cliente. Como é que a gente faz essa avaliação para entender? Vamos lá. Primeiro, escolha inicialmente o processo de um único produto. Geralmente, a empresa trabalha com diversas famílias de produtos. A ideia é que escolha aquele produto, dentro daquele produto, fazer aquela avaliação dos processos. Na sequência, avalie se o processo está controlado e se atende às especificações do cliente. Então, para que a gente consiga executar esse passo aqui, o ideal é que antes a gente já tenha, de fato, quais são as especificações que o cliente deseja e que cada etapa influencia, né, impacta essa especificação final do produto. Terceiro, identifica as especificações mais desafiadoras. E aí o Falcone novamente brinca, né? Tente pegar aquele cliente que ele é mais exigente. Quais são os limites que ele aceita receber aquele produto? Exemplo, um bolo. Um bolo ele tem que ter uma determinada altura, vamos dizer, para encaixar num casamento, na decoração. Então ele não pode ser nem muito baixo, também nem muito alto. Então ele tem que atender aquela altura específica com o menor desvio, menor variação possível. Quarto, estabeleça a meta. Aí traz alguns exemplos aqui, né? Reduzir os defeitos pela metade, 1/3, 1/10. A ideia é que seja bem desafiador a gente conseguir encaixar. E vamos entender justamente como é que a gente encaixa a nossa meta dentro dos limites de especificação do cliente. E na sequência, realize um mapeamento do fluxo de valor. O Falcone ele traz no livro o seguinte: vamos pegar aquele processo, pegar as etapas e fazer a medição de cada uma daquelas etapas. A partir disso, identificar os desperdícios e eliminar os desperdícios, né? Aquelas etapas que não agregam valor. Isso aqui é praticamente um conceito de mapeamento do fluxo de valor, ou conhecido também como MFV. A ideia é o seguinte, então vamos pegar o nosso processo, o nosso fluxograma, e dentro de cada fluxograma a gente vai fazer o cálculo do tempo de ciclo, ou seja, o tempo que demora para fazer uma unidade daquela etapa para seguir adiante. Feito isso, eu vou avaliar dentro daquele tempo de ciclo quais são as etapas que agregam e que não agregam valor. Dentro daquelas etapas que não agregam valor, eu tenho justamente os conhecidos 8 ou 7 tipos de desperdício do Lean Manufacturing. Feito isso, eu consigo traçar um plano de ação para eliminar os desperdícios, enxugar o processo e entregar apenas os processos que agregam valor. Isso aqui é basicamente um mapeamento do fluxo de valor. Beleza? Vamos seguir adiante. Por último, temos aqui, ó, meta principal, CPK superior a 1,33. E talvez você esteja assustado agora. O que é CPK? Não sei o seu nível de conhecimento, mas o CPK ele é muito abordado quando a gente estuda a metodologia do Six Sigma, né, dentro lá dos belts. E aqui vai uma super sugestão. Mesmo que você não tenha um recurso para investir no curso, faça um White Belt, faça um Yellow Belt. Geralmente você consegue esses dois cursos, o White principalmente gratuito, que traz a explicação do conceito do Six Sigma, para a gente entender a importância da visão dos desperdícios, da variabilidade do processo. Mas de preferência, se você quer se posicionar numa função gerencial, é bem interessante que você estude, principalmente faça o Green Belt. Esse curso ele vai explicar toda a questão da estatística, da variabilidade dos processos associados ao Lean, associados aos desperdícios, de como a gente consegue atender os limites de especificação, reduzindo a variação do processo. Mas eu vou trazer aqui para vocês mais ou menos explicado o que é isso, o que é que tal desse CPK aqui, né, conhecido como capabilidade ou capacidade do processo de atender às exigências do cliente. Mas sugiro que faça. Inclusive aqui embaixo eu tenho o link aqui da FM2S, eu fiz meu curso lá também de Green Belt, tô na seguida aqui agora fazendo o Black Belt, que tá e me agregou demais nos meus conhecimentos do dia a dia.
E aqui embaixo tem um link também com um desconto muito legal. Primeiro, eu acho interessante revisar alguns conceitos básicos de estatísticas, né? O que é a média? A média, geralmente, ela é representada pelo esse símbolo aqui, mi, e ela é uma medida de centralidade dos dados. Se eu tenho um conjunto de dados, eu quero representar um valor central, que represente todos aqueles valores. Isso aí é representado através da média. Na estatística, a gente chama até de esperança. Mas a letrinha, ela é simbolizada nesse formato aqui. É uma medida de centralidade. Além disso, nós temos a outra medida representada pela letra grega sigma, que é o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Ele mede a dispersão dos valores em relação à média. Indica quantos dados variam em torno da média. Então, eu tenho uma medida que representa todos os meus dados, uma medida de centralidade, que é a minha média, e eu tenho uma outra medida que representa como os meus dados estão variando em torno da média, para mais e para menos. E isso aí a gente trabalha com o desvio padrão. E dito isso, nós temos aqui um conceito que já abordamos um pouco, que é a distribuição normal. O que é a distribuição normal? É um modelo estatístico que descreve como os dados se distribuem de forma simétrica em torno da média, formando uma curva em torno de sino. Quando você não tem nenhuma causa especial, é um processo que ele segue um comportamento dito normal, por exemplo, a maioria daqueles valores, eles vão aparecer muito próximo da média, e quanto mais eu me afasto da média, menos aqueles valores, eles têm uma frequência de aparecimento. Isso aí é uma distribuição normal. O lance legal, quando você tem um processo, você tem dados que obedecem a um comportamento normal, é que a gente consegue, de acordo com a média e o desvio padrão, calcular o percentual, ou seja, a probabilidade de um determinado valor aparecer. Exemplo, eu tenho uma... Vou mostrar aqui primeiro o gráfico e eu trago um exemplo que acho que vai ficar melhor. Aqui é a carinha. Então, isso aqui é a representação da curva normal, certo? Observe que esse eixo Y aqui, ele é justamente o eixo da minha frequência de recorrência. Quanto mais eu me aproximo da média, mais aumenta aqui o valor que os dados aparecem. Quanto mais eu me afasto, a probabilidade de que eles surjam é menor. E a partir da média e o desvio padrão, eu consigo fazer o cálculo da probabilidade de eu obter um valor desse. Exemplo, eu tenho aqui a minha média mi e o meu desvio padrão sigma. Eu posso dizer que 68,26% dos meus dados, se eles seguirem uma curva normal, vão estar entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão em torno das médias. Quando a gente afasta um pouco mais, né, entre menos 2 desvio padrão e mais 2 desvio padrões, tem um aparecimento de 95,44%. Quando a gente pega 3 desvio padrão, 99,73% das vezes vai aparecer os valores. Claro que pode aparecer mais afastado, mas é um valor bem pequenininho. Ó. Olha só, quando eu tenho 4 desvios para mais e 4 desvios para menos, eu tenho 99,994. Ou seja, se eu tenho a cada 100 unidades produzidas, por exemplo, 99,994 vão ter valores entre menos 4 e mais 4 desvios padrões. E acima disso, somente 0,003% das vezes vão aparecer valores que são acima. Isso traz o que a gente chama da confiabilidade, né? A gente consegue visualizar isso se seguir uma distribuição normal. Vamos aqui agora, como eu falei, para um exemplo, ó. E aí vamos explicar o CPK. Eu tenho um conjunto de dados e esses dados podem ser representados por uma média. Então, aquele conjunto de dados é representado pela média 34. Fazendo o cálculo do desvio padrão, eu vou ter valores que vão girar em torno da média. Entre 18 e 50 é o meu desvio padrão. Logo, eu tenho um desvio padrão de mais ou menos 16. São duas medidas que representam uma a centralidade dos dados e outra a variação dos dados. E aí, vamos introduzir justamente agora o conceito do tal do CPK, né? Que é a capabilidade ou a capacidade de atender limite de especificações. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um limite do cliente aqui. Ele fala, olha, eu quero que esse determinado produto, item, enfim, ele fique entre 2 e 66. Acima disso, eu não aceito o produto. Ele tem que ficar entre 2 e 66. Como eu estou afirmando a você que a minha média é 34, o meu desvio é mais ou menos 16 e segue a curva normal, eu consigo plotar um gráfico, que é esse exemplo aqui, ó. Então, eu tenho aqui um histograma, onde eu coloquei os limites de especificação do cliente, ele quer entre 2 e 66, e esse é um comportamento. Observe que a maior parte dos dados, eles estão aqui dentro dos limites de especificação, mas tem um
pedacinho aqui, ó, que tá para fora. Sempre vai ter um pedacinho para fora. Sempre vai ter. Mas quanto mais eu me afastar, menor a probabilidade de ocorrer. Vai ficar 0,00. Você viu lá, né? Acima de 4 desvios padrões, ele fica 0,003% das vezes vai aparecer. Então, a gente pode entender que é irrisório aquele valor. E eu quero saber qual é a capacidade que eu tenho no meu processo de atender a esses limites de especificação. E aí a gente usa o cálculo do chamado CPK. O CPK, ele é dado por essa forma aqui, ó. Tem mais de uma forma, na verdade, mas como esses dados aqui não é o assunto do capítulo falar sobre isso aqui, mas a gente está se aprofundando um pouquinho mais. Eu tenho como essa curva normal, ela está bem exatamente no meio aqui dos limites de especificações. Eu vou usar essa fórmula aqui. Que fórmula é essa? É o limite superior de especificação, ou seja, o 66, menos o limite inferior de especificação, ou seja, 2, divididos por 6 desvios padrões. Eu quero saber aqui, se eu colocasse, por exemplo, 6 desvios padrões aqui, quantas vezes eu conseguiria encaixar 6 desvios padrões? Ou seja, eu consigo encaixar 0,67 6 desvios padrões aqui para conseguir entregar o limite de especificação. Essa aqui é o cálculo de capabilidade, né, ou de capacidade de atender os meus clientes. Além disso, eu posso calcular o que a gente chama de nível sigma. Esse nível sigma, ele significa que quanto maior for esse valor, menos defeitos, ou seja, menos não conformidades eu vou entregar para o cliente dentro da geração do processo. A fórmulazinha de cálculo dele é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, limite superior de especificação, exemplo 66, menos a média, que no caso aqui é 34, dividido por sigma, que é o desvio padrão, que no caso é 16. Então, dá o valor de 2. O que isso quer dizer na prática? Significa que eu consigo encaixar 2 desvios padrões aqui entre a minha média e o meu limite de especificação. E se você lembrar o que a gente olhou aqui atrás, ó, 2 desvios padrões quer dizer que eu vou ter 95,44% das vezes eu vou conseguir atender a demanda do cliente. Não posso dizer assim para o cliente, ó, cliente, dentro do meu processo, eu tenho aqui um percentual apenas de 4,36% de não conformidades aqui. Eu vou te entregar um lote, pode ser que a cada 100, aproximadamente 4 peças aqui, eles fiquem fora da especificação. Tá ok para você? Não tá ok? Essa aqui é a grande ideia. Então, quanto mais desvios padrões eu consigo encaixar dentro do limite de especificação, mais eu garanto que eu vou atender o cliente, ou seja, menos vezes eu vou errar, eu vou gerar um defeito, eu vou gerar uma não conformidade. E como eu falei, o percentual de atendimento é de 95,45%, porque eu consegui encaixar 2 desvios padrões e como é uma curva normal, significa que eu tenho esse percentual. A cada 100 peças, 95,45 vão estar dentro do limite de especificação e 4,35 mais ou menos vão estar fora do limite de especificação. E a partir desse percentual, do nível sigma ou da capabilidade, eu consigo calcular quantas vezes eu vou gerar um defeito, eu vou gerar uma não conformidade a cada milhão de vezes que eu gerar aquele produto. Tem uma formulazinha, como eu falei, estou aqui bem na superficialidade para você entender as ferramentas estatísticas, né? E nesse cenário aqui, eu tenho um que é chamado de defeitos por milhão de oportunidades, ou seja, se eu faço 1 milhão de produtos, para esse nível sigma de 2, eu vou ter 45.500 defeitos por milhão de oportunidades. E o restante vai estar dentro da especificação de acordo com esse percentual. Isso é bem legal, né, de fazer esse cálculo aqui, é bem interessante. E agora vamos pegar um cenário que ao invés de eu ter um desvio de 16, eu reduzo a variabilidade. Ou seja, ao invés de ficar de 34 mais ou menos 16, eu reduzo a de 34 mais ou menos 8. Vamos ver a diferença que dá nisso aqui. Então temos aqui, ó, o cenário, é o mesmo gráfico, a diferença aqui, o mesmo limite de especificação, só que agora eu consigo encaixar 4 desvios padrões. Com 4 desvios padrões, eu vou ter justamente o cálculo aqui do CPK que eu comentei. 1,33, que é o que o Falcone sugere, certo? A partir disso para cima, né? Quanto mais desvio padrão eu consigo encaixar aqui, melhor. Só que vai encarecendo o processo, né? Quanto menos variação tiver, mais sofisticado vai ter que ser o processo para atender o cliente. Percentual de atendimento, 99,9937. É muito pouquinho. E defeitos por milhão de oportunidades, eu tenho aqui 64. Ou seja, a cada 1 milhão de componentes que eu produzi, 64 deles vão estar fora da especificação. Ou seja, vão estar não conformes. Nível sigma de 4. Então, quando você escutar o nível sigma de aquele processo é 6 sigma, que isso quer dizer que eu consigo encaixar dentro aqui, tanto do lado direito da média quanto do lado esquerdo, eu consigo encaixar
6 desvios padrões para atender o cliente. Isso aí é um nível absurdo, fica 0,0 alguma coisa aqui de defeito por milhão de oportunidade, né? A aviação busca muito isso, trabalhar com esse nível mínimo aí de defeitos, né? Pensou o desastre que tem? Então é bem legal esse cálculo. Tem um canal maravilhoso, gratuito, se você também quiser aprender, que já recomendei antes, que é o canal Aprendendo Gestão, que lá ele explica, mostra o cálculo, passo a parte. É maravilhoso esse canal, então eu vou botar o link aqui abaixo também. E aqui trazemos um exemplo, né, do modelo sugerido para relatório de avaliação do processo. Lembra que ele falou para avaliar o processo? Então aqui você vai trazer o fluxograma, as operações envolvidas, quais são as qualidades asseguradas, ou seja, o valor que as especificações, né? O que o cliente deseja e quais são as especificações dele, né? Por exemplo, o corte. Na etapa de corte, eu tenho que garantir o comprimento. Qual é o comprimento? 100 mais ou menos 1 milímetro. Dureza. Em que etapa? Tratamento térmico. Entre 45 e 55 Rockwell. Diâmetro, na etapa de torneamento, 20 mais ou menos 0,1. Temos aqui todas e os histogramas. Observe aqui que legal, né? Dentro da etapa aqui de corte, eu tenho uma variação muito grande que está o CPK muito baixinho. Ou seja, a maioria das vezes eu vou ter uma alta incidência de não conformidades que vão estar fora do valor entre 99 e 101, que é a especificação do cliente. Tá vendo que tá aqui? Agora aqui, olha a dureza. Lembrando que eu tô com esse desenho aqui, mas vai ter valores que vai chegar aqui para fora. Só que vai ser assim, a cada 1 milhão eu vou ter 0,02, por exemplo, não conformidades. Essa é a ideia. Não é que não exista. A probabilidade nunca existe a chance de zero de ocorrer alguma coisa. E, então, nesse caso aqui, o CPK tá ótimo, 1,35. E esse último aqui, na amarelo, que tá abaixo de 1,33. Então, é um cenário que eu tenho um espaço aqui, eu consigo trabalhar. Só que eu tenho ainda uma quantidade considerável. Eu quero pelo menos um nível sigma de 4, que esse é o foco aqui que o Falcone sugere para um processo estar controlado. E aqui é um exemplo legal de avaliação do processo. E por fim, o Falcone traz aqui a figura 10.5, o controle de processo avançado, que é uma figura que representa aqui tudo, né? Então, nós temos aqui as entradas, que são os processos, os meios, que vão gerar as saídas, os resultados, que vão trazer aqui as especificações que tem que atender o cliente. E aqui eu coloquei uma observação interessante de andar aqui, né? Eu vou acompanhando aqui via carta de controle se o processo tá dentro ou fora, tá controlado, não tá. Se tá ok, eu vou manter aqui todos os meus processos aqui, seguindo o cumprimento dos procedimentos operacionais. Se não está ok, eu vou ter que avaliar o seguinte: é uma causa especial ou uma causa comum crônica? Qual a diferença? Simples. Especial é algo pontual, específico, ao ser removido volta ao estado original. É aquele problema que deu ali, eu tenho que remover para voltar tudo. Eu removi aquele problema, voltou. Agora, crônico é uma coisa que todo dia está aparecendo, eu removo, volta. Então, ele volta a aparecer com recorrência, mesmo eliminando, volta a aparecer e possui uma causa raiz não identificada. Se temos uma causa especial, a ideia é que trabalhar ali os 5 sentidos, o operador relatar o problema, o supervisor fazer o relatório de anomalia e dentro da revisão diária do gerente ele vai acompanhando para ver se está ok. Gera-se um plano de ação para resolver os problemas, né? Tanto do ver e agir, que é o momentâneo, como também da causa, daquela causa especial, para que ela não volte a ocorrer. E eu volto aqui o meu processo, faço os ajustes, eu treino quem tiver que treinar, altero o padrão, ajeito, rodo o ciclo SDCA. Se for crônico, eu venho aqui para baixo, eu tenho que trazer causa raiz. Causa raiz, a gente trabalha onde? PDCA. Então, vai fazer aqui a análise aqui da causa raiz e as ações vão girar aqui em torno sobre as causas fundamentais e o gerente vai estar muito mais envolvido. E no vídeo de hoje é isso, então finalizamos o capítulo 10, o próximo vídeo é o capítulo 11, como garantir a qualidade. Vamos falar de um pouquinho de confiabilidade, que é um assunto que eu gosto muito, como contribuir para a garantia da qualidade, ferramentas à prova de falhas, enfim, é um capítulo bem legal, bem maneiro, espero que tenha gostado, curta, compartilhe, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.